pessoal? Ontem o El Clásico pegou fogo. O jogo terminou em muita confusão, com jogadores quase partindo para o confronto. Mas o que mais chamou a atenção foi Vinícius Júnior, que ficou completamente revoltado ao ser substituído por Xabi Alonso. O brasileiro saiu de campo xingando, visivelmente irritado com a decisão. Hoje, Thierry Henry reagiu à postura de Vini e saiu em defesa do camisa 7, comentando o episódio e analisando o comportamento do brasileiro. Fica até o final para entender em detalhes o que Henry disse. E depois, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. A relação entre Vini Júnior e Xabi Alonso, que já não era das melhores, já que o jogador demonstrou insatisfação em outras substituições, piorou de vez. A reação de ontem foi a mais explosiva até agora. Vini não conseguiu esconder a indignação com as escolhas do treinador. Saiu furioso ainda no vestiário e nem sequer falou com Xabi Alonso após a partida. A verdade é que depois desse episódio, a confiança, que já era baixa, simplesmente se rompeu. Para muitos dentro do clube, a relação entre eles chegou ao ponto de ruptura. Depois do jogo, o clima nos corredores do estádio era de gelo total. Fontes próximas ao elenco afirmam que Xabi Alonso ficou chocado com a reação do Vini, principalmente pela forma pública e explosiva com que tudo aconteceu. O treinador teria dito a pessoas de confiança que não pode existir ninguém acima do time, deixando claro que, para ele, a atitude do brasileiro passou dos limites. Enquanto isso, dentro do grupo de jogadores, o episódio teria gerado divisão. Alguns companheiros de Vini entenderam a frustração, já que o atacante vem se sentindo perseguido, sobrecarregado e cobrado além da conta. Outros, porém, acharam que ele exagerou e acabou faltando com respeito ao treinador e ao elenco. O treinador não parece ter conseguido gerir emocionalmente seu principal jogador. Um técnico de alto nível precisa entender que algumas estrelas funcionam diferente. Precisam sentir confiança, diálogo e protagonismo. Se ele repetiu substituições polêmicas sem conversar antes, criou um ambiente perfeito para a explosão acontecer. Vini tem razão em sentir frustração. Ele é competitivo, quer decidir, quer ficar em campo. Porém, perdeu o controle da situação. Xingamento, fuga do diálogo e rompimento público queimam pontes e dão munição aos críticos. O que poderia ser uma conversa interna virou crise aberta. No dia seguinte ao episódio, o centro de treinamento amanheceu silencioso. Não era um silêncio comum, daqueles que antecedem um grande jogo. Era o silêncio pesado, desconfortável, que nasce quando ninguém sabe exatamente quem está certo, quem está errado e qual será o próximo movimento. O clima lembrava mais um tribunal do que um ambiente esportivo. A diretoria convocou uma reunião de emergência. Não havia discurso motivacional, nem clima de união. O objetivo era simples e direto: estancar a crise antes que ela se tornasse irreversível. Ninguém queria admitir publicamente, mas todos sabiam que o relacionamento entre o treinador e o principal jogador do elenco havia chegado ao limite. Agora vamos às palavras de Henry. Foi uma boa partida ontem no El Clásico, muito emocionante, e o jogo permaneceu aberto até o final, mas o Real saiu com a vitória. Olha, eu achei a reação do Vini exagerada sim. Ele poderia ter lidado com a situação de outra maneira. Porém, também entendo a frustração dele. O que não consigo compreender é como um jogador do nível do Vini continua sendo substituído por Xabi Alonso nessas partidas decisivas. Eu sei que ele deu espaço para outro grande jogador entrar, o Rodrigo. Mas será que não havia outra opção? Outra função para o Rodrigo dentro do campo? É estranho. Me soa como falta de confiança. Parece que o treinador não acredita totalmente no Vinícius. E na minha opinião, o Vini merece respeito pelo que fez e ainda faz pelo clube. Depois dessa análise, Henry também destacou um ponto que costuma ser ignorado quando se fala de Vinícius: o psicológico. Segundo ele, não se trata apenas de tática, substituição ou sistema de jogo. Quando um atleta se sente desrespeitado ou constantemente colocado em dúvida, isso afeta o rendimento, a confiança e até a forma como ele reage em situações de tensão. E para Henry, esse é justamente o ponto que Xabi Alonso parece não enxergar. O francês reforçou que decisões técnicas precisam vir acompanhadas de diálogo, especialmente com jogadores que carregam protagonismo.
Não basta escolher quem entra ou sai. É preciso explicar, construir confiança e ser claro sobre o projeto. Caso contrário, cria-se a sensação de que o treinador apenas tolera o jogador, e não que aposta nele. Sobre a substituição em si, Henry insistiu que Vinícius tem atributos únicos e que em partidas grandes, esse tipo de jogador deve ser preservado até o final. Se o treinador quer colocar Rodrigo, existem alternativas. Existem variações táticas possíveis. Mas retirar sempre o mesmo atleta, nos mesmos cenários, produz uma leitura inevitável. Ou o técnico não confia, ou não sabe aproveitar o que tem em mãos. Para ele, o desfecho é claro. O clube precisa decidir se quer um treinador rígido, que segue suas convicções até o limite, ou se quer potencializar o talento que possui. No futebol de alto nível, segundo Henry, a pior combinação é quando o time tem duas lideranças fortes que não se comunicam. Tem algum tipo de resistência a ele? Prefere o Robinho, preferem outros? Que se dane. Eles preferem o Robinho, que por outras razões até está preso, né, do que o Vinícius, porque protesta contra o racismo. Tá bom, beleza. Opção de cada um, né? Opção de cada um. Que se dane. Isso aí, o Vinícius está corretíssimo. Comprou a briga, vai até o final. Não quiser, negocia. O clube querendo ele não vai faltar. Para hoje ele está errado. Está errado e vai arcar com as consequências disso. Atitude totalmente inadequada, desrespeitosa. O técnico é o técnico. Se você não concorda, você vai lá e conversa com ele de uma outra forma, né? E argumenta, pô, tava jogando bem, por que eu tô saindo? Saí com 71 minutos, né? Porque os outros saíram uns 90 minutos, saíram no final do jogo para ser aplaudido. Ele saiu com 71 minutos. Ele falou, pô, eu tava jogando bem, por que eu saí? O que tá acontecendo? O que eu não fiz que você quer que eu faça em campo? Conversa lá dentro com o técnico, dialoga. Agora, fazer esse piti todo, xingar, tá errado, pô. Tá errado. E depois ainda voltou para ficar brigando ainda lá, todo nervosinho, galinho de briga. Tá errado. Tá errado. Claro que tá errado. Tudo errado. Os números do Vinícius com o Xabi Alonso são 19 jogos do Xabi Alonso, né? Ele jogou 90 minutos apenas 3 vezes e foi reserva em 3 jogos, tá? Dos 19 jogos do Xabi Alonso, então só em 3 jogos ele jogou o tempo inteiro. Já era, né? Já é uma relação um pouco estremecida. Já é uma relação um pouco estremecida do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, com a torcida. E aí eu entendo o Mauro César Pereira, só que eu também entendo o lado do espanhol, que não é racista, ficar indignado com a declaração do Vinícius, tá? Porque o Vinícius Júnior, ele deu uma declaração que ele generalizou o país. Você falar contra esses racistas vagabundos no vestiário e não volta, ele coloca a vaidade dele, ele coloca o individualismo dele à frente do time dele. Ele deixou claro, eu tô cagando se o Real Madrid vai ganhar ou se ele vai perder esse jogo aqui. Agora, eu não tá jogando, o Vinícius Júnior, o cara, ter sido substituído num El Clássico, jogando bem, porque ele devia estar jogando bem, se ele fez todo esse estardalhaço, aí pra mim já é preocupante, Vamp. Já é preocupante. Porque já tem tomado muito mídia, né? O Vinícius Júnior com assuntos que não são do futebol. Isso já começa a me preocupar. É muita mídia, é muita rosa, é muita repercussão, é muito romance. Cara, ele pode ter o que ele quiser na vida pessoal, mas a partir do momento que isso se torna uma mídia exagerada em cima dele, isso faz o quê? Só aumenta a vaidade de uma pessoa. Tá na mídia o tempo inteiro. Tá sendo muito falado. E o que ele mostrou hoje, na minha opinião, foi excesso de vaidade, Vamp. Porque você sair puto é do jogo, é cabeça quente. Agora, você abandonar o barco do seu time num clássico contra o Barcelona dentro do seu estádio, ou seja, foi até um desrespeito com a torcida dele, que foi lá apoiar o Vinícius Júnior. Ele descer pro vestiário antes da hora. Então, Vamp, eu acho que pode estar surgindo uma vaidade muito exagerada que tem que ser cortada pela raiz, Vamp. Então, aquilo que a gente já falou, né? Eu acabei de falar, o Xabi Alonso, ele tira jogadores importantes, não foi só o Vinícius, não. Tirou o Bellingham, tirou o Mbappé, tirou o Valverde, tirou Arda Güler e Vinícius Júnior, 5 substituições. O El Clássico, o Real Madrid, que já vinha de
4 derrotas seguidas. 4 sapatadas. Perde a Supercopa, aquela que é jogada lá na Arábia. O Barcelona, pau. Perde a Copa do Rei. Barcelona, pau. Campeonato Espanhol, perde o Campeonato Espanhol e o Barcelona, pau. Era 4 derrotas seguidas. Consegue vencer hoje. Tanto que os jogadores estavam tudo eufóricos, muito alegres. Não sei se teve alguma coisa que falou, que eu vi que o Yamal, o pau fechou com todo mundo depois do jogo. No fim das contas, o episódio entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso expõe algo maior do que uma simples substituição. A reação do jogador, embora exagerada, é o resultado de um acúmulo de ruídos, escolhas mal administradas e falta de diálogo. Vini precisa controlar melhor suas emoções, porque um atleta do seu nível não pode se permitir perder o controle diante do mundo. Ao mesmo tempo, um treinador que deseja liderar um elenco desse tamanho precisa saber conduzir, comunicar e compreender o perfil de suas principais peças. Quando o técnico não oferece clareza e o jogador não oferece equilíbrio, a relação se desgasta e o time paga o preço. O clube agora tem a responsabilidade de agir com maturidade. É preciso reconduzir os dois ao mesmo caminho, restabelecer o respeito e abandonar disputas de ego. Se existir conversa verdadeira, regras claras e um plano transparente, a situação pode se transformar em crescimento. Mas, se cada um continuar defendendo apenas o próprio orgulho, o conflito voltará a explodir. E nesse cenário, cedo ou tarde, alguém será descartado. A solução passa por diálogo, profissionalismo e visão coletiva. O talento de Vini e a liderança de Xabi não precisam ser forças opostas. Mas se não houver uma mudança imediata de postura dos dois, a história vai terminar do pior jeito possível. Com um clube dividido e um desperdício desnecessário de potencial. Esse episódio deixa uma lição simples. Em um time vencedor, não basta técnica. É preciso maturidade, escuta e respeito mútuo. Sem isso, nenhuma estratégia funciona. E nenhuma estrela brilha por inteiro.